Fernanda, tudo bom? Tudo Bem, meus bem? Oi, amigos, Fernanda. boa noite a todos os meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 1º de agosto de 2024. E nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública, que tem como tema o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Todas as quintas-feiras, o estudo do Evangelho sistematizado, questão por questão, capítulo por capítulo. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 5, que trata do Bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa palestra pública, nossa irmã Fernanda já se encontra aí, nós vamos fazer a leitura de uma pequena página desse livrinho aqui, ó, Para Viver Bem, de Humberto Paziani, tá? É a página que nós vamos fazer a leitura. E a página escolhida tem por título Meditar é um dos caminhos para a comunhão com Deus. Então, vamos ver o que o amigo traz para a gente nessa página. Ele diz assim: crie o hábito de silenciar a mente e entrar em contato com Deus. Observará que um novo ser nascerá. Qualquer hora é o momento correto para iniciar uma mudança positiva. Falamos em Deus várias vezes ao dia. Desejamos aos outros que fiquem com Ele e Ele os abençoe. Damos graças por diversas situações que nos apresenta, mas com consciência quase nunca nos sentimos em Sua presença. Deixe tudo de lado por alguns instantes durante o dia, quantas vezes puder, e pense nele com todo o fervor de seu coração. Esteja de fato com Deus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos benfeitores espirituais, agradecendo ao Senhor a oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui reunidos para refletir sobre mais um tema do Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, equilibre as nossas energias, que possamos continuar trabalhando pela nossa melhora pessoal, nossa melhora espiritual, nossa melhora emocional. E também pedimos ao Pai que abençoe a nossa irmã Fernanda, que aceitou o nosso convite e vem estudar conosco. Que nós possamos ouvir a nossa irmã Fernanda, vibrar por ela e captar o melhor do que ela puder nos oferecer, porque com certeza cresceremos juntos. Muito obrigado, Pai, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, Fernanda, a palavra está com você. Você tem até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 7h35, para fazer suas considerações. Que o Senhor te abençoe sempre. Pode ligar teu microfone. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho? Estamos sim. Estamos sim, está tudo bem. Ah, tá. Sim. Rose, queria te pedir um favor, quando já estiver finalizando, para você me falar, tá? Quando já estiver na hora de finalizar, tá bom? Tudo bem, então deixa eu mandar uma mensagem no chat para você. Isso, tá bom, obrigada. Então, é interessante que esse capítulo, né, é o capítulo 5 que a gente está estudando, e Bem-aventurados aflitos, esquecimento do passado. E a gente pode pensar, né, mas qual a relação de, da gente melhorar as nossas aflições com o esquecimento do que nós fizemos. Mas se a gente parar para poder analisar, essa parte que tem nesse capítulo é muito propícia, muito certa. Porque quando a gente reencarna, tá lá no Livro dos Espíritos, vou fazer algumas referências ao Livro dos Espíritos também. Lá na 132, qual o objetivo da nossa encarnação? Né? Para uns é expiação, para outros é missão, mas o objetivo geral que os espíritos falam, independente se você vem com uma grande missão
ou se você vem para expiar alguma situação do passado, o objetivo é chegar à perfeição. E nesse texto aqui, que é o item 11, é Kardec que vai falando para a gente, né, através dos estudos que ele fez, né, sobre a questão do espiritismo, e Kardec vai colocando para a gente aqui de uma forma muito objetiva que o esquecimento do passado para a gente é um grande fator propício. E aí tem algumas pessoas que falam, né, mas, poxa, como é que eu vou acertar se eu não lembro o que eu fiz? E aí a gente já tem material suficiente para poder entender. É só a gente analisar a nossa encarnação. A gente não precisa lembrar do que nós fizemos, até porque a gente não esquece de nada. Quando a gente reencarna, todos os nossos, vamos dizer assim, né? Tudo que nós fomos está em estado latente. Mas quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar novamente de tudo. É que quando a gente está encarnado, para a gente não se atrapalhar na encarnação, Deus faz com que a gente, essas ideias fiquem adormecidas, para que nós possamos ser senhores ou senhoras de si. E que a gente consiga acertar, não porque a gente está lembrando, mas que a gente consiga acertar porque a gente realmente estudou antes de voltar à matéria e a gente realmente já tem ensinamentos dentro da gente. Então, Kardec fala aqui para a gente nesse texto que o esquecimento do passado é uma bênção. Porque quando a gente pensa, eu poderia lembrar, só que a gente só acha e só pensa no lado positivo. Se a gente fosse lembrar, a gente lembraria de tudo, até das coisas negativas. E muitas das vezes, as pessoas que estão no nosso cenário de família, os nossos amigos, a gente lembraria deles e muitas das vezes, por exemplo, como os nossos algozes ou que nós fomos algozes deles. E aqui no texto, Kardec fala, a gente sentiria raiva ou vergonha. E aí o objetivo que é, né, estar no novo corpo para que a gente possa crescer, esse objetivo não iria ser alcançado. Então, Deus é esse ser sábio, é bom, é misericordioso. Então, esse ser, ele já nos conhecendo plenamente, porque ele nos criou, ele já sabia disso. Né? Se eles lembrarem, eles não vão conseguir se melhorar. E eu sempre faço essa analogia. Tem algumas questões da nossa vida atual que, se a gente pudesse, a gente esqueceria, só que nós temos memória. Então, imagina ficar lembrando de coisas que nós fizemos lá atrás. E assim, lá no que é o Espiritismo, Kardec fala sobre isso também. Ele diz para gente que é o mesmo espírito habitando outro corpo. Ou seja, as pessoas que estão com a gente também não lembram, não vão lembrar o que nós fizemos. E isso nos dá uma possibilidade maior de acerto, porque, como eu falei anteriormente, é só nós analisarmos aonde estão as nossas más tendências. Quando a gente consegue, né, fazer aquela reforma íntima, aquele mergulho interior, a gente vai começar a prestar atenção e perceber o seguinte: o que que eu ainda tenho de dificuldade? O que que eu ainda preciso melhorar? Com certeza, a dificuldade que eu preciso melhorar foi a minha queda lá em outra encarnação. Então, eu não preciso chegar aqui e ficar lembrando das coisas que eu fiz. É só analisar qual o ponto que eu tenho uma maior dificuldade, qual o ponto que eu tenho maior entrave. E isso, com certeza, foi a minha problemática lá do passado. E agora eu estou tendo a oportunidade de acertar, de me reeducar na lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. Deus dá oportunidade para a gente todo dia, quando a gente acorda, da gente reescrever uma nova história, da gente estar ali firme com os objetivos da espiritualidade. Então, como tem lá no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec vai falar sobre a questão do esquecimento do passado, o Kardec coloca muito bem isso para a gente, né? É o esquecer momentâneo. E nesse momento que a gente está aqui na encarnação, a gente precisa valorizar muito a nossa encarnação. Por quê? É a melhor encarnação que nós estamos. Estamos tendo contato com a doutrina, nós sabemos o objetivo da gente estar aqui, a gente sabe o objetivo para onde nós vamos. Então, a gente está caminhando na encarnação de uma forma mais lúcida, diferente de há tempos atrás, que a gente caminhava por caminhar, nem entendia direito o que a gente estava fazendo aqui. Então, hoje em dia, a gente já consegue entender o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa aliar todo esse conhecimento, todo esse estudo que nós temos ao nosso favor, para que a gente possa ir pouco a pouco se melhorando.
E aqui ele vai até falando sobre isso, né? Sobre essa questão que ele coloca mais à frente no texto, que ele fala, né, que ao nascer o homem consigo que adquiriu, nasce, qual se fez em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Portanto, daquilo que haja corrigido, completamente nenhum traço mais conservará. Então, é o que a gente estava falando aqui, só para ratificar lá no texto que o Kardec coloca no item 11. Então, é só a gente se observar. A encarnação é para isso. E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é 919, que o Santo Agostinho fala para gente, quando ele vai falar, né, quando Kardec pergunta sobre como é que pode o homem se melhorar, é mais ou menos assim. Aí os espíritos falam, né? Um sábio já vos diz, conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho vai fazendo a nota dessa questão. E ele vai falando para gente, todos os dias, quando a gente fosse dormir, que a gente deveria fazer, deveria ter o hábito de começar a observar, né? Pensar, o que foi que eu fiz hoje? Tá, o que eu fiz? Qual foi o meu saldo positivo? O meu saldo negativo daquele dia? O que que eu preciso me melhorar? O que que eu já consigo? O que que eu já consegui vencer? E Santo Agostinho fala para a gente, em 919, quando a gente começa, né, a ter o costume, o hábito de fazer isso, a gente vai melhorando. E por que que a gente melhora? Porque a gente começa a se observar como espírito imortal e não mais, por exemplo, como um ser, uma pessoa qualquer, né? Não. A gente começa a se ver como espírito mortal, porque tem uma diferença muito grande entre você supervalorizar a matéria e você entender que a matéria é importante, sim, como tem até aqui no Evangelho, cuidar do corpo e cuidar do espírito. A matéria é importante, sim, porque esse corpo a gente precisa valorizar, então a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, porque isso também nos ajuda a reorganizar nossas células, a manter o nosso fluido vital, isso a gente sabe. Mas nós, quando começamos a estudar sobre a doutrina espírita, a gente compreende que o corpo ele vai ficar. E o que nós somos realmente? Espíritos imortais. Então a nossa visão ela muda, que é como Kardec fala aqui. E a partir do momento que a nossa visão muda, o que que a gente começa a entender? Tá, eu sou espírito. Então o que que eu tenho que fazer para eu conseguir me melhorar? O que que eu tenho que fazer para eu conseguir ser um espírito melhor? Então, por isso as reencarnações. Tanto que também tem lá no Livro dos Espíritos, né, nas questões, quando Kardec vai perguntando: o que que acontece com aquele espírito que ainda não chegou à perfeição? Como é que ele pode ser? E aí, o que que os espíritos falam? Toda vez ele vai reencarnando e desencarnando até ele amealhando ali conquistas espirituais, até chegar a um determinado ponto que ele não vai mais precisar reencarnar. Ele já chegou à perfeição plena, né? Os espíritos crísticos, os espíritos como Jesus, que está lá na 625, né? Onde Kardec até pergunta qual o espírito mais perfeito que esteve na Terra. Aí os espíritos falam, vê de Jesus. Então, até a gente chegar a esse ponto, a gente vai precisar reencarnar e desencarnar. Então, quando a gente reencarna, é uma nova oportunidade. E o esquecer, como a gente está falando aqui, é uma benção. Porque a gente imagina, né? Eu estou até numa uma situação de uma companheira que me pediu ajuda. Ela pediu para eu colocar o nome desse casal, né? Só para a gente poder ilustrar, porque tem a ver com o que a gente está estudando aqui. Ela falou assim, Fernanda, coloca o nome desse casal aí que você tem os grupos de oração e tal. Ela me contou a história. Ela falou que a moça teve filho agora recentemente e que ela não consegue nem amamentar a filha, não consegue nem chegar perto da filha. É a chamada depressão pós-parto. Mas que nós já entendemos que tem a questão fisiológica, sim, mas também tem a questão espiritual. Assim, mesmo sem lembrar, já teve ali uma rejeição, né, da mãe para com o bebê. Imagina se a mãe lembrasse. Então, por isso que os espíritos também, eles falam para a gente dessa questão que o lembrar não seria positivo. Porque tem até algumas pessoas que falam isso. Ah, mas se a gente lembrasse, a gente ia conseguir não errar tanto. Será que não?
muitas das vezes a gente poderia, como eu falei, se revoltar. E os espíritos falam: se eu lembrasse do que eu fiz lá no passado, o que que ia acontecer comigo? Eu ia acertar realmente porque eu já aprendi, eu já entendi, interiorizei a lei de Deus, ou porque eu tenho medo, ou porque eu estou sabendo. Então, não seria válido para a gente, porque é como os espíritos falam. Eu gosto muito desse livro, Consolador, que é o Chico, né? Ele faz várias perguntas para o Emmanuel. E tem uma questão que o Chico pergunta mais ou menos assim para o Emmanuel: se as conquistas, se as virtudes são concessões divinas ou o espírito que tem que ali, entre aspas, né? Ele não fala com essas palavras, eu estou trazendo a minha palavra, correr atrás. Aí o Emmanuel fala que nada, nada, Deus vai dar para a gente, vamos dizer assim, na linguagem popular, de mão beijada. Que o espírito tem que correr atrás. E a gente traz para cá. Se a gente fosse lembrar de tudo, a gente iria acertar, entre aspas, porque a gente estava lembrando. E aonde estaria o nosso reencarna, voltando de novo, para a gente ser feliz. E essa felicidade, ela vai fazer com que a gente, muitas das vezes, né, tenha que renunciar a algumas coisas para a gente poder ser feliz, ser verdadeiramente feliz. Porque tem dois conceitos de felicidade. A gente pode ser feliz fazendo o que a vida está falando, entrar lá pela porta larga, vai ser aquela felicidade momentânea. Ou a gente pode já começar a estar na matéria e já se espiritualizar, vai ter os momentos de renúncia, vai ter uma dor maior, vai passar pela porta estreita, vai estar ali se arranhando, sim, mas vai valer a pena. Então, é essa felicidade que nós temos que começar a procurar. Não é aquela felicidade efêmera, passageira. É a felicidade realmente das escolhas espirituais, porque é essa que vai valer a pena. Porque, como eu falei, isso aqui é uma passagem. Né? E o que que a gente vai levar para o outro lado da vida? O que a gente tenha feito aqui. Né? O que nós estamos fazendo aqui, as nossas conquistas espirituais. Então, voltando a Emmanuel, quando Emmanuel fala para Chico. Então, são conquistas. Então, o objetivo também desse esquecimento não é Deus que está nos provando, é a gente mesmo com a gente mesmo. Nós estamos provando para nós mesmos se a gente já consegue vencer aquilo, mesmo com as nossas lembranças adormecidas quando a gente está encarnado. Por quê, né? Tem até uma pergunta que o Kardec faz lá no Livro dos Espíritos. Porque o Kardec ele vai começar a estudar, né? Quando ele se aprofunda na doutrina espírita, ele começa a descortinar para a gente o mundo espiritual. Então, quando ele chega a um determinado ponto, que tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito sábia, porque ele começa a entender de espírito, ele começa a perceber que o espírito realmente é o que nós somos, que a vida real é a vida espiritual. Então, qual a grande sacada de Kardec nesse momento? O que que ele vai perguntar para os espíritos? Entre a ordem das coisas, entre o mundo material e o mundo espiritual, qual o mais importante? E por que que ele faz essa pergunta? Ele faz aleatória? Não. Ele faz essa pergunta justamente porque ele começa a entender que o mundo espiritual é o mundo real. E aí, olha a resposta dos espíritos. Os espíritos falam assim: entre a ordem das coisas, o plano espiritual mais importante. Porém, é no mundo material que vocês sofrem as provas. Olha que interessante que os espíritos falam para gente. Óbvio que a nossa visão tem que estar lá no plano espiritual, mas é aqui, nesse momento, que a gente vai sofrer as provas. Porque no mundo espiritual, a gente não tem como sofrer as provas. No mundo espiritual, né? A gente vai para uma colônia, a gente vai estudar, aquela coisa toda. Aqueles espíritos que estão um pouco mais, né, desajustados da lei de Deus, vão para lugares, né, complicados, mas depois vai se passar aquele momento, vão ser resgatados, enfim. Chega um determinado momento que todo mundo começa a entender e a perceber a lei de Deus. E a gente tem que reencarnar. É nesse momento que a gente sofre a prova. Porque no plano espiritual, não tem como a gente sofrer a prova. Porque é encarnado com o esquecimento do passado, com as nossas memórias em estado latente, é no corpo, é lidando com as diferentes formas de pensar dos companheiros do dia a dia. É nesse momento que a gente testa a nós mesmos. Se a gente já consegue
colocar em prática aquilo que nós acordamos quando nós voltamos ao mundo material, quando nós saímos do plano espiritual e voltamos ao mundo material. E com isso tudo, qual o objetivo do esquecimento passado? A gente ter resistência espiritual. Porque resistência espiritual a gente só vai conseguir ter sofrendo as nossas lutas diárias. Cada um de nós tem as suas lutas diárias, cada um de nós tem os seus desafios, como fala Antônio de Aquino, em que a gente está tendo que transpor, né, cada dia. Aí cada um tem o seu, né, diferenciado, porque todos nós temos conquistas diferenciadas, temos histórias diferenciadas. Então, a gente tem esse momento aqui agora. Para quê? Para a gente ter resistência espiritual. E chegar a reencarnar outras vezes, que a gente não vai sentir mais tanta dor assim. E a gente para pensar, o que é resistência espiritual? Vamos pensar no Chico Xavier, vamos pensar numa Madre Teresa de Calcutá, que também tiveram suas lutas, das suas épocas, das situações que eles tinham que passar, mas eles tinham resistência de ter a fé e de não se deixarem levar pelaquela luta que estava acontecendo. Eu acho essa história belíssima, que demonstra, que exemplifica muito essa questão de resistência espiritual, né? Madre Teresa de Calcutá, ela estava lá nas ruas de Calcutá, ela sai do convento, porque o que ela percebe? Eu não posso ficar aqui, porque eu tenho que ir perante a dor. Eu não posso ficar só orando, porque antigamente era assim, né? As pessoas, né, ficavam enclausuradas em conventos, só ficavam orando. E ela já tinha já um pensamento diferente. Eu não posso só ficar orando aqui, eu tenho que ir na dor, eu tenho que ajudar as pessoas. É aquilo que os espíritos falam da vida contemplativa, né? Que não pode só a gente só ficar orando, 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 orando. Não, tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar, fazer o bem, orar sim, para pedir proteção ao plano espiritual, mas não é só ficar orando, é oração com ação. E a Madre Teresa de Calcutá, ela vai mostrar isso para gente, da oração com ação. E é interessante que ela está lá pedindo, né, donativos para as pessoas que ela ajudava, e ela chega para um homem muito rico e pede. Esse homem cospe na mão dela. Olha a resistência espiritual. Ela pega, segura, fala assim: Isso é para mim, o que você dá para eles? Então, para a gente chegar a uma situação dessa, a gente precisa estar passando pelo que a gente está passando agora. E é por isso o esquecimento do passado, para que a gente realmente passe pela prova e assim, não, realmente eu consegui vencer. Realmente eu consegui, porque eu não tinha noção de nada, eu não lembrava de nada, e eu consegui transpor aquela dor, aquela luta, aquela chaga que já estava vindo comigo de outras encarnações, e agora eu consegui vencer. Para que a gente, em outras situações, esteja em patamares mais elevados. Então, por isso que a gente sempre fala, para ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, tem que ter caminhado, né? Não é assim, é que a gente sempre fala, né? A natureza não dá saltos. Ninguém muda de um dia para a noite. Não. É muito estudo, é muita perseverança, é muito trabalho no bem, que a gente vai mudando a nossa vibração, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, e a gente vai conseguindo amealhar cada vez mais virtudes e ir crescendo espiritualmente. Então, é isso que ele fala aqui nesse texto, porque quando a gente fala de esquecimento passado, é algo muito amplo. E o Kardec fala até isso no que é o Espiritismo também, que a gente precisa agradecer e não reclamar, porque a gente às vezes reclama de tudo. E a gente tem que agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, agradecer pela oportunidade da gente estar com a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja a melhor religião, gente, porque isso não existe, né? A melhor religião é o amor, é o que Jesus trouxe, o amor. Mas a doutrina espírita, ela também é uma filosofia de vida, porque ela faz a gente repensar e pensar os nossos objetivos da nossa vida diariamente. Ela faz a gente repensar o que eu quero para a minha vida realmente, e não para esse determinado momento. Não, o que eu quero como espírito imortal, como eu falei anteriormente. Porque há uma diferença muito grande. É aquilo, né? O que eu preciso fazer para eu ser feliz? É aquilo que as pessoas até sempre falam, né? Então, a gente vai começando a modificar a nossa encarnação e a perceber o que a felicidade, ela é uma construção.
Eu não vou ser feliz. Para eu ser feliz, não dependo do outro. Eu dependo de mim mesmo. E a evolução, ela é individual. Claro que nós, né, podemos e devemos nos ajudar. A gente vai se ajudar, a gente vai querer sempre que o outro, né, esteja melhor, a gente vai poder fazer os nossos trabalhos e se ajudando. Mas a evolução, ela é individual. Eu não vou poder fazer o dever de casa de ninguém, nem ninguém fazer o meu dever de casa. É, Aí um pouquinho congelou, né, companheira, né? Vamos esperar um minutinho para ver se ela volta. o que que está acontecendo comigo? Não. Ah, eu sou vítima? Não, a gente sabe. A gente não é vítima. A gente já sabe que as coisas elas estão acontecendo porque nós precisamos passar. É a 258 lá do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. Então, cada um de nós tem um gênero de prova de acordo com o que precisa passar para vencer, para crescer espiritualmente. Isso a gente já sabe. Então, o que que a gente faz com tudo isso que a gente já sabe? Né? Então, os espíritos falam isso para a gente. É a gente começar realmente a transpor. E assim, são as barreiras nossas mesmo. Né? A gente com a gente mesmo. Por isso que os espíritos falam para a gente meditar, porque a meditação ela nos ajuda a conectar com os amigos espirituais, para a gente orar. Tem lá no livro dos Espíritos, Kardec vai falar de prece. E tem vários tipos, ele faz várias perguntas em relação à prece que o Kardec fala para a gente, né? Ele pergunta qual o objetivo da prece, aí os espíritos falam, né? Louvar, agradecer, pedir. Aí sou eu que estou falando, é o que a gente pede mais, né? A gente esquece de agradecer, a gente esquece de louvar. Claro, a gente pode até pedir, mas a gente também tem que agradecer. Agradecer as bênçãos que a gente recebe todo dia na nossa vida e algumas que a gente nem percebe que está recebendo, mas a gente tem que agradecer as bênçãos, agradecer os merecimentos que a gente está tendo, agradecer, como eu falei, esses estudos, que cada estudo que a gente vai tendo, a nossa cabeça ela vai se modificando, porque a gente vai cada vez mais entendendo o porquê de tudo isso, até de algumas coisas acontecerem na nossa vida, que não é para a gente se paralisar, não é para a gente entrar em depressão, ficar com ansiedade, não. É simplesmente, como eu falei, para a gente criar resistência espiritual e ser feliz. Porque o objetivo da gente estar aqui hoje é a gente ser feliz. Ah, a gente vai ter a felicidade plenamente? Óbvio que não, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então não tem como a gente ser feliz totalmente aqui agora. Mas a gente pode ter momentos felizes, dependendo de como nós enxergamos o mundo. O Leon Denis, ele fala sobre isso lá no Grande Enigma, para a gente ter um olhar de amor, contemplar a natureza, porque quando a gente contempla a natureza, a gente consegue estar ligado, conectado a Deus, contemplar a nossa vida, agradecer. Teve uma companheira, uma amiga nossa, que foi muito interessante isso, que ela escreveu, disso já tem muito tempo, ela escreveu e na época ela recebeu uma consulta do doutor Erma falando para ela, para que ela visse o livro da vida, para que ela contemplasse o livro da vida. Ela ficou procurando, procurando, procurando tal do livro. Aí depois ela entendeu que não era um livro, mas era que ela, né, e o seu Altivo, na época ainda estava encarnado, conversou com ela, incorporado no doutor Erma, que não era livro, mas que era contemplasse a vida, a natureza, para que ela prestasse atenção e parasse de ficar reclamando das situações que se apresentavam na encarnação dela. Então, ela até hoje conta isso para gente. E é isso que ele está falando aqui. Ao invés de a gente ficar se pegando nisso, ah, mas eu queria lembrar o que foi que eu fiz. Gente, não. A gente não precisa lembrar. A gente já consegue perceber, por exemplo, no ambiente familiar, aquelas pessoas que a gente às vezes até tenta uma aproximação, mas tem ali um embate que os espíritos falam para a gente no livro dos espíritos, relação de simpatia e antipatia. Óbvio que às vezes pode ser uma questão fluídica também. Ah, eu não me dou bem com aquela pessoa, porque meu pensamento, meu sentimento, minhas emoções não caminham juntos. Mas se está dentro do ambiente familiar, se já veio ali junto, não é só por causa disso.
Os espíritos falam, já é uma coisa já de coisas do passado. Para que você vai querer saber? Se você já consegue compreender que ele já tem já uma relação de estranheza. Você tem que fazer o quê? Tem que melhorar e tentar curtir, tentar ali estabelecer um laço de simpatia, estabelecer um laço de amor. Eu tenho uma outra história também de uma companheira que a irmã já até desencarnou já, que ela tinha assim, elas, né, desde criança, aquela coisa toda, que ela não tinha muita afinidade com a irmã, nem a irmã tinha afinidade com ela, aquela coisa, aquela situação toda. E aí, como é a misericórdia divina? Às vezes Deus permite que nós, em sonho, e a gente já sabe que a gente não está dormindo, que é um desdobramento, e aí a gente abre um parênteses antes de eu contar a história. Por isso que é importante, antes da gente dormir, da gente orar, né? Abre uma página do Evangelho, porque o Evangelho é o livro de Jesus. Pedir a espiritualidade amiga, pedir o nosso guia espiritual, para que nós possamos ter sonhos lúcidos, para que nós possamos ir para lugares produtivos, para trabalhar, para estudar, que a gente já sabe que o momento do sono é só para o corpo dessa parada, porque é muito desgaste no dia a dia. Então, o corpo precisa adormecer, até para os nossos órgãos, né, não funcionarem tão assim, né, correndo, dá aquela paradinha para a gente aguentar, que a encarnação é puxada, mas o espírito, que nós somos espírito, a gente já sabe que a gente vai transitar, que a gente não está dormindo. Então, essa companheira, ela estava querendo entender o que acontecia com ela, né? Então, ela foi levada em sonho e ela conta, né, que ela via várias portas e ela entrou numa dessas portas. Quando ela entra numa dessas portas, ela se vê, olha só, numa época medieval, foi permitido para que ela lembrasse, que até os Kardec pergunta isso, né, para os espíritos, lá no livro dos espíritos, mas não tem, às vezes, alguns momentos que a gente lembra, e aí os espíritos falam que sim, dependendo do merecimento e da necessidade, às vezes a gente lembra de algumas coisas do passado, mas não é, às vezes não é de tudo, mas só para a gente conseguir resolver algumas pendências, que foi o caso dessa companheira. E ela abriu a porta e ela se viu, ela sabia que era ela, aquele carrasco, ela sabia que a irmã era aquele homem que seria degolado, a mãe, ela viu que era o que mandava, e a outra irmã, ela só escutava a voz dizendo para que não fizessem isso. E ali, quando ela voltou, ela falou: preciso me modificar com a minha irmã. E ela conseguiu se modificar e elas conseguiram estabelecer uma amizade até o desencarne dessa outra irmã. Então, alguns momentos da nossa encarnação, Deus pode até permitir que a gente veja algumas situações para que a gente consiga caminhar, né? Acho que até por um merecimento. Por que que essa companheira teve isso? Porque ela já estava já em outro plano de vida, já estava já começando a se modificar, mas estava ainda com essa pendência. E aí foi permitido para que ela conseguisse resolver e ela conseguiu resolver. Então, alguns momentos a gente vai ter algumas lucidez assim, momentos de desdobramento físico, até para que a gente possa perceber melhor. Mas, não, como eu falei, não necessariamente a gente precisa ter isso. É só a gente observar a nossa encarnação, observar o nosso ciclo familiar, com quem eu tenho mais afinidade, com quem eu tenho menos afinidade. Aqueles que eu tenho menos afinidade no ciclo familiar, com certeza, ou eu fiz alguma coisa, ou eles fizeram alguma coisa comigo. E eu preciso, como eu já sei que eu sou espírito imortal, que eu já sei que quando eu desencarnar o que vai ficar o corpo, mas eu vou continuar vivendo a vida real, eu preciso já aparar as arestas aqui. Não levar essa pendência para além túmulo. Porque se eu levar essas pendências, eu só estou retardando o meu processo de melhoramento. É isso que a gente tem que começar a pensar mais. E aqui o Kardec vai falando também nesse texto, quando ele coloca aqui, ó. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, volvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante sono, a qual não se obsta aqui no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. É aquilo que a gente até já comentou hoje, né? O esquecimento do passado, a gente não perdeu as memórias, até porque
É a nossa individualidade, é tudo que nós conquistamos, só está em estado latente, está adormecido. Quando a gente desencarna, a gente consegue perceber tudo como um filme que vai passando à nossa frente. Por quê? Porque tudo está gravado no nosso perispírito. E aí é interessante falar sobre isso, porque lá no Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta uma coisa que eu acho muito interessante também. Um espírito que já evoluiu muito, está lá só nos últimos processos de desencarnando e reencarnando para se tornar um espírito crístico. Ele muitas das vezes vai lembrar do que ele fez lá atrás, e aí os espíritos falam que não tem mais necessidade dele lembrar de coisas que ele já fez lá atrás, porque ele já está tão lá na frente, que para que ele vai lembrar da época que ele era, vamos dizer assim, né, mais materializado. E mesma coisa a gente. Quando a gente desencarna, os espíritos falam também, lá no Livro dos Espíritos, a gente só vai lembrar do que é necessário. O que não é necessário, a gente não vai lembrar. Porque a gente fica com isso, vou lembrar de tudo? Não. Só o que for necessário e o que vai fazer com que você se reeduque e cresça. O que não é necessário, a gente não precisa estar tendo conhecimento nem vendo. Então, é isso que os espíritos estão falando aqui. Mas está tudo ali adormecido na gente. Por isso que a gente precisa, os espíritos falam para a gente, eu costumo sempre também enfatizar isso, é aproveitar esse momento que nós estamos. Ah, mas a vida está muito difícil, as coisas estão muito difíceis. Antônio de Aquino fala, a gente botar desafiador, não botar difícil, né? Porque difícil dá um peso. Nas palavras têm poder, também tem peso, tem energia. Então a gente também tem que. Vamos lembrar lá do Leon Denis, no Problema de Ser e do Destino, quando ele fala do pensamento, da força do pensamento, da energia do pensamento. E quando Kardec fala lá no capítulo 14 da Gênesis, que ele fala da fotografia pensamento e do poder que o pensamento tem. Mas não só o pensamento, a gente pode, né, ampliar isso. As palavras também têm poder. Aí Antônio de Aquino puxa a nossa orelha, ele fala, não é difícil, é desafiador. Porque o que é uma coisa desafiadora? Ele te motiva o quê? A transpor aquilo. Ele te motiva a sair da zona de conforto. Quando você fala que uma coisa é difícil, aquilo já dá um peso, então não é algo motivador. Então, voltando, né? Aí a gente está com vários desafios, muitas situações da nossa vida, e perante a humanidade também. Mas a gente, mesmo assim, precisa agradecer. Agradecer porque a doutrina espírita, ela nos deixa lúcido. Nos deixa lúcido. Por que ela nos deixa lúcido? Porque a gente já sabe o que a gente está fazendo aqui. A gente não está vivendo por viver, não. A gente já tem um objetivo, a gente tem um foco. E é o que os espíritos falam. A gente não tem que dispersar esse foco. Ah, Fernanda, mas é muito complicado. Dona Ivone Pereira fala, ninguém disse que seria fácil. Aí sou eu que continuo. Mas a gente tem que fazer. Fácil nunca vai ser. Evolução, evoluir não é fácil. Porque vai mexer com a gente. Vai mexer com os nossos ideais, vai mexer com situações que estão marcadas no nosso perispírito de coisa, ó, que a gente viveu muito tempo lá atrás. Vai mexer muito com a gente, vai doer, porque vai ter hora que a gente vai falar assim, caramba, eu ainda tenho vontade de fazer isso. Vai se pegar pensando assim, eu ainda penso isso, eu ainda tenho isso dentro de mim? Sim, porque na verdade eu sou isso. Estou lutando para não ser mais. Mas quando a gente se pega assim, é porque a gente ainda é isso. Mas os espíritos falam, quando a gente já começa a não querer mais fazer certas coisas, ou ficar assim, poxa, por que eu ainda fiz isso? Os espíritos falam, é um ponto positivo, porque a gente já está no caminho do melhoramento. Porque vamos pensar, tempos lá atrás a gente não sentia nada. A gente às vezes fazia um monte de bobagem, um monte de situações e não sentia nada. Aí é mais complicado. Agora a gente já sente. Então, se a gente já sente, é porque a gente está querendo se modificar. Tá? Os espíritos falam, isso já é um ponto positivo. Então, a gente precisa realmente ter essa certeza, né, do amparo de Deus na nossa vida, dos amigos espirituais na nossa vida, para que a gente não perca o nosso foco. E quando as coisas estiverem muito desafiadoras, a gente já tem recurso. Qual recurso? A casa espírita é um recurso, os estudos espíritas é um recurso, a prece é um recurso,
Ouvir palestras é um recurso. Recurso para quê? Para que a gente modifique a nossa vibração e para que a gente atraia os espíritos bons, os espíritos superiores para o nosso lado. A gente já tem recursos o suficiente, já sabe, a gente só tem que aprender a utilizar esses recursos. Ah, só nos momentos de alegria? Não, em todos os momentos. Nos momentos de alegria, a gente também não pode esquecer os amigos espirituais, é agradecer as alegrias que a gente está tendo. E nos momentos de lutas, pedir força para que a gente consiga vencer. Porque tudo na vida é um ciclo, gente. Tudo é ciclo. E assim, são ciclos. Tem hora que está tudo caminhando como nós consideramos que é o bom, e tem hora que está tudo caminhando de um jeito que te fala assim, nossa, mas está tudo complicado. Mas será que é complicado mesmo? Às vezes aquilo que eu considero que é complicado é uma ajuda espiritual, porque se eu tivesse tudo tranquilo, eu teria minha queda. E muitas das vezes, quando a gente cai, às vezes a gente perde uma encarnação e não consegue voltar. Então a gente tem que agradecer muito a espiritualidade amiga, para que a gente consiga vencer as nossas lutas. E o esquecimento passado, ele é uma bênção, porque ele nos deixa livre para que a gente possa utilizar o nosso livre-arbítrio. Por isso também que a gente não lembra. Porque o que é o livre-arbítrio? É a capacidade de pensar, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de escolher. Então, o livre-arbítrio, ele nos dá a oportunidade de eu escolher o que eu quero para minha vida. E quando eu tenho esses estudos, o que vai acontecendo comigo? Eu vou aprendendo a escolher situações melhores, situações mais produtivas para minha encarnação. Eu vou aprendendo ao quê? A utilizar o meu livre-arbítrio. Até chegar um dia que eu vou ter o livre-arbítrio pleno. Porque nós ainda não temos o livre-arbítrio pleno. Por que a gente não tem o livre-arbítrio pleno? Porque nós ainda vamos nos equivocar. Então, nosso livre-arbítrio ele é um pouco tolhido. Agora, um espírito como Jesus, que é um espírito crístico, aqui que nós conhecemos, porque perante o universo existem vários outros espíritos crísticos também, mas Jesus é o nosso modelo. Espíritos crísticos, eles têm o livre-arbítrio pleno. Por quê? Porque eles só vão escolher o bem. Quanto mais bem eu fizer, quanto mais no bem eu vou caminhando, mais o meu livre-arbítrio se amplia. Por quê? Porque mais eu vou escolhendo situações produtivas. Porque Deus, ele é sábio. Deus não vai dar o livre-arbítrio pleno para um espírito ainda que é imperfeito. Perfectível, sim, mas ainda é imperfeito. Por que Deus não vai fazer isso? Porque ele sabe que aquele filho vai se equivocar. E se ele se equivoca muito, mais ele se complica na lei. E o objetivo não é a gente se complicar na lei de Deus, o objetivo é a gente ser feliz. E a felicidade, ela vai chegar para todos nós. Para uns vai chegar mais rápido, para outros vai demorar mais. Porque é questão do quê? Da rebeldia. Se você é rebelde, você vai colocando pedras no seu caminho. E aí, uma hora você vai dar topada, o pé vai doer, vai se machucar. Mas quem está colocando a pedra ali é você mesmo, com a tua rebeldia, com as situações porque você não aceita. Agora, quando a gente vai retirando essa rebeldia e vai aceitando mais as coisas, mas não é aceitar de ficar paralisado, ah, eu aceito. Não. É como tem até aqui no Evangelho, no capítulo 9 que eu gosto muito. Capítulo 9 o item 8 quando o capítulo 9 né, fala bem-aventurados aflitos, e o item 8 que é obediência e resignação, que é Lázaro, Paris, 1863, que ele fala ali, é a resignação ativa, que é essa que a gente está estudando aqui. Eu sei pelo que eu estou passando. Ah, não sei pelo que eu estou passando, porque eu estou passando por isso aqui, mas eu não estou achando motivos nesse momento. Ok, mas eu estou passando por algo que eu fiz lá no passado. Isso a gente já sabe. Eu sei disso. Tá, mas o que que eu tenho que fazer para mudar a minha história? O que que eu posso fazer para eu construir um futuro melhor? E é isso que os espíritos falam para gente. Então, a gente já sabe. A gente já sabe o que tem que ser feito. Agora a gente precisa colocar a mão na massa para que a gente consiga sair dessa encarnação melhor do que a gente chegou. Podemos? Claro que a gente pode. Claro que a gente pode. Agora depende das nossas escolhas. Depende de como a gente está vivenciando a nossa vida. Depende de tudo que eu estou fazendo com todos esses, vamos dizer, todos esses estudos que eu tenho aqui. Ou eu
posso aproveitar ou eu posso, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. É o meu livre-arbítrio. A decisão é nossa. Mas é que os espíritos falam. O livre-arbítrio, a gente vai ter de escolher. Mas tem que lembrar, a partir do momento que eu escolho, eu vou ter que responder por aquilo. Toda escolha vai ter uma consequência. Então, por isso que a gente tem que pautar para o positivo. Eu sou um espírito, então as minhas escolhas, elas precisam ser positivas, elas precisam ser baseadas em Jesus. Gente, quando a gente se baseia em Jesus, não tem como o negócio ficar ruim. A tendência é sempre melhorar, porque Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Então a gente tem que se basear em Jesus, se basear nos amigos espirituais, para que a gente possa crescer e aproveitar a nossa encarnação. Estamos no nosso melhor momento. Fernanda, com tanta coisa acontecendo? Sim, porque nós temos esses estudos que nos deixam lúcido, como eu já falei, que nos deixam firmes, e é só a gente se ligar aos amigos espirituais. O melhor momento é esse. Né? A gente já está chegamos aqui no final, né? Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha força, tenha coragem, tenha fé, tenha ânimo e que a gente estude a doutrina espírita muito. Não para a gente ficar catedrático de doutrina espírita, porque não adianta ter muito conhecimento sem ação. A gente precisa começar a fazer a ligação. Ter o conhecimento, sim, porque o conhecimento te ajuda a discernir o que é o certo do que é o equivocado, mas principalmente trazer a ligação do cérebro para o coração. A gente precisa sentir aquilo que a gente está estudando, porque as ações, elas valem mais do que palavras. É isso que a gente precisa colocar na nossa mente. O conhecimento vai me ajudar, mas o que mais me ajuda a vencer a minha luta diária e a crescer espiritualmente é cada ação no bem que eu vou fazendo. E lembrar do Mestre Jesus, faça brilhar a vossa luz. Como é que a gente faz a nossa luz brilhar? A cada ato bom que a gente vai fazendo. Beneficia o outro, sim, mas beneficia muito mais a gente, porque a gente está pagando a marca de um passado delituoso, que graças a Deus, com o esquecimento do passado, a gente agora aqui não acessa. Então, isso nos dá mais tranquilidade para que a gente possa buscar a cada dia ser um espírito melhor e ser feliz. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga, pelas suas reflexões, realmente muito importantes. E a gente só vai anotando o caderninho, né? Anotando o caderninho e tomando providências para a gente correr atrás do prejuízo o mais rápido possível, porque nós estamos atrasados. Então, minha amiga, muito obrigada, tá, por tudo, por essa oportunidade, por essas suas reflexões. Que Deus te abençoe, que sempre possamos contar com a tua presença aqui nos nossos estudos, tá bom? Leva o nosso abraço aos companheiros da Casa Espírita, tá? E que a tua vida seja assim, de muita tranquilidade, né? Mas também de muito trabalho no bem, é o que a gente sempre pede, né? Muito trabalho no bem para a gente poder continuar aqui a nossa caminhada. E que os irmãos do Centro Espírita Clarencio, aonde você trabalha, também possam, né, ser envolvidos pelas vibrações amorosas de Francisco de Assis e dos espíritos superiores. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, a nossa palestra do Evangelho da noite de hoje, agradecendo ao Senhor por tudo que temos recebido. Eu vou pedir à nossa irmã Ana Constantino para fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor. Liga teu microfone, Ana. Desculpa, vamos levar o pensamento ao alto, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga da Casa de Francisco, por esse momento, por essa oportunidade de reflexão, agradecer à nossa amiga Fernanda, que nos trouxe esses ensinos, esse esclarecimento, esse estudo, e que possamos, Pai, ter força de vontade de passar, entrar em ação, colocar em prática esses ensinamentos da noite de hoje.
que Jesus possa nos abençoar, abençoar a nossa família, abençoar todos, que possamos ter uma noite tranquila, serena, e pedir ao Mestre Jesus que nos fortaleça cada vez mais e que nos une cada vez mais. E pedir para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, ó. Um beijo no coração de todos. Obrigada, fique com Boa Deus. noite, bom descanso. Obrigada. Vocês, tá bom? Boa noite a todos. Tá, amanhã estaremos de volta às Boa noite, 16 Joana. horas. Obrigada, Fernanda. Isso tudo. Tchau, gente. Jorge, Tchau, boa noite. Renato, Joana, Constantino, Cheio de posse. Denise para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.